Graças a Deus, a paz do Senhor para todos. E que tenhas um dia de muita bênção, muita alegria. Eu quero levar para você uma palavra de esperança, muito poderosa, que enche os nossos corações de alegria. Mas antes, eu quero pedir que você se inscreva no canal e deixe o seu like. E vamos à leitura, que eu quero tomar por base a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e eu quero ler o versículo 8 e 10, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. Meus irmãos, uma palavra muito poderosa e até dá uma certa celeuma nos meios teológicos. Mas aqui Jesus foi cumprir uma promessa, uma palavra, uma profecia, uma promessa divina que estava lá em Isaías 60, em Salmo 68 e 18. No Salmo 68 e 18 tem o teor. E aqui, o Espírito Santo unge a mente de Paulo, que está escrevendo essa epístola tão poderosa, a Epístola aos Efésios, que é chamada por alguns como Evangelho das regiões celestiais. E o que é que ele diz? Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem é que subiu ao alto? Vamos lá correndo para Jerusalém, 2000 anos passados. No Monte das Oliveiras, está um grupo de irmãos e está Jesus no meio. Deixou algumas promessas que se cumpriram, estão se cumprindo. E daqui a pouco ele foi subindo. E então, por isso, subiu ao alto, levou cativo o cativeiro. Ué, que cativeiro era esse? Dentro da cultura judaica, tinha um lugar chamado Sheol, que também vinha da palavra grega, chamada Hades, que seria, digamos assim, um sincretismo. Então, na cultura grega, o Hades era o cativeiro, era o lugar onde as pessoas que morriam, era uma prisão e era divisão. Mas depois que a cultura judaica aceitou isso através de revelação, passou a ser chamado Sheol, porque o Sheol, para quem leu, ele é superior, ele tem mais detalhe do que o Hades. Mas em linhas gerais, como é que era o Sheol ou o Hades? Era um lugar superior, uma grande divisão chamada abismo tártaro, e a parte inferior, que era o abismo propriamente dito, onde tinha fogo. E segundo a tradição da igreja primitiva, que hoje alguns teólogos discordam, Jesus desceu nesse lugar, tomando por base o credo, né, que diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, desceu aos infernos. Mas uma coisa importante, neste lugar, na cultura judaica, tinha um lugar que era chamado Seio de Abraão. Este lugar é quando aparece naquela parábola do rico e Lázaro, né? O Lázaro está lá no seio de Abraão, lugar de paz, de esperança. Não era chamado paraíso, era chamado seio, um lugar, mas era um lugar também
intermediário. E tudo leva a crer que este versículo, que ele levou cativo o cativeiro, almas de salvos desde o Velho Testamento, não iam direto para a eternidade. Ficavam neste lugar esperando, e até podemos dizer, com uma esperança sem ter nada escrito, que um dia eles seriam libertos para ir para a eternidade. Enquanto estivesse ali, estava no local de paz, de bênção, uma certa presença de Deus. Note, não era o inferno. E é muito discutível essas palavras. Mas Jesus entrou ali, abriu. E a palavra diz que ele tinha a chave das portas do inferno. Levou cativo o cativeiro. Subiu alto. O paraíso agora está junto ao trono de Deus. E é um lugar de tanta bênção, de tanta paz, que Paulo, ele esteve lá arrebatado. E ele não pôde contar nada, porque ele ouviu palavras. Se ele ouviu palavras, é porque tinha pessoas vivas ali, é claro, não com esse corpo. Como a gente vê no capítulo de Apocalipse, quando é a abertura do 5º selo, capítulo, deve ser o capítulo 6 ou 7 por aí, viu as almas daqueles que foram degolados, que clamavam, falavam, até quando não vai ser julgado nosso sangue? Tinha conversa, mas ele não tinha mais o corpo, eram almas. Então, há um lugar de bênção, hoje é chamado paraíso. Paulo esteve neste lugar. E mediante isso, quando você lê a Epístola de Filipenses e de Corinto, ele tinha saudade do céu. Eu desejaria partir com Cristo, é muito melhor. Ele não queria ficar vivo, mas por causa da pregação, ele aceitou. É poderoso isso. Você, minha irmã, meu irmão, tem esperança da eternidade? Você quer habitar com Cristo? Aleluia, glória a Deus. É nossa esperança. Ao partir para a eternidade agora, nós vamos para o paraíso. Você não vai ficar sepultado na terra numa condição de extinção, não. A alma não morre. Ela é interligada com o Espírito que veio de Deus. E a palavra diz que o pó volta ao pó, esse corpo. Mas o Espírito volta a Deus que o deu. Você volta para Deus com alegria. E vai encontrar uma coisa: as portas do paraíso abertas para você. Diferente do ímpio, que as portas do paraíso não estarão abertas, mas tem outras portas tremendas abertas para ele, que a Bíblia diz que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Mas você não se esqueceu de Deus. Você é um filho, uma filha. Ao partir para a eternidade, encha-se de alegria, de esperança. Você vai estar num lugar de bênção, de tanta alegria, e conversando em palavras tão inefáveis que Paulo, eu não posso dizer, não foi permitido. Que coisa gloriosa. Deus tem os seus propósitos, mas às vezes eu me lamento porque não foi permitido dizer dessas coisas poderosas. Que o Senhor te abençoe, que o céu é a realidade, o paraíso é a realidade, o paraíso é para nós. Enquanto Jesus não vem, estaremos naquele lugar de glória, desfrutando bênção, para depois ter a ressurreição, e nós temos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Jesus, é o que diz a palavra. Que o Senhor vos abençoe poderosa e maravilhosamente. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias, abençoa todo o teu servo, aqueles que estão me vendo, e renova as forças, renova a alegria e a esperança, porque, Senhor, tu subindo ao alto, levaste cativo o cativeiro, e está na eternidade nos céus contigo. Pai de amor, Deus das misericórdias, eu te agradeço tudo em nome de Jesus. Amém.